Oi, Manu, tudo bem? A nós aqui de volta, né? Sou Paulo, vai tentar te orientar para você fazer dessa vez uma excelente prova. Eu vi que seu professor gosta muito de dar assuntos sobre triângulos e sobre complemento e suplemento. É isso que nós vamos ver aqui, tá? Então presta bem atenção nas dicas que eu vou te dar. Bom, nesse primeiro problema aqui, que eu tirei lá da folhinha de outras provas que ele já aplicou, ele dá um triângulo, né? Esse triângulo aqui. Dá esses ângulos aqui, ó, de 35 graus, que é o ângulo P. Dá o ângulo de 45 graus, que é o ângulo N. Né? Diz que isso aqui é uma bissetriz. Se é bissetriz, você está vendo que eu marquei aqui, ó? É sinal que essa bissetriz divide esse ângulo total aqui em dois pedaços. Ele quer saber o valor de um deles, tá? Então, o que eu fiz? Aqui embaixo, olha. Eu comecei com 35 graus, mais o valor desse ângulo todo, que eu chamei de PMN, tá? Mais 45 graus igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então já dei duas dicas para você. Primeiro, que bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais e que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Tudo bem, continuando. Agora resolver essa equação aqui, né? Eu mantenho esse PMN, que é justamente esse ângulo total aqui. Passei o 35 e o 45 para o outro lado. 180 menos 35 menos 45 deu 100 graus. Eu encontrei o valor desse ângulo total. Total. Mas o problema está querendo o valor só de um pedaço desse aqui, ó. Tá? Então o que eu fiz? PMN, que é um pedaço desse aqui, seria um PMN, que é o ângulo total, seria dividido por 2, porque esses dois são dois pedaços de ângulos iguais. Bom, como eu encontrei 100 graus, aí fica 100 graus dividido por 2, o total de um pedaço desse, cada pedaço desse aqui, é 50 graus. Tudo ok? Ó, eu botar aqui, ó, dividido por 2, ó. Aqui, ó. Tá? Não estava aparecendo, por isso que eu suspendi agora, para você ver. Vamos ao outro problema. Deixa eu centralizar ele aqui. Bonitinho. Tá, tudo bem. Esse outro problema diz assim, é um problema daquele que eu falei, que ele gosta de complemento, gosta de suplemento. Ó, o dobro da medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Qual é o suplemento desse ângulo? Ó, você tem que prestar muito bem atenção na pergunta do problema. No final, você tem que responder de acordo com a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Qual é o suplemento desse ângulo? Então, nós vamos fazer todos os cálculos, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. E no final, nós vamos calcular o suplemento desse ângulo. Bom, ele falou, como a gente não conhece o ângulo, vamos chamar o ângulo de x, tá? E ele diz que o dobro de um ângulo, então se ele está falando num ângulo que a gente não conhece, e a gente está representando esse ângulo que a gente não conhece por x, então o dobro vai ser 2x. Então tá aqui, 2x. E diz também que o complemento, fala no complemento de um ângulo. Olha, toda vez que eu tiver que achar o complemento, eu tenho que subtrair de 90, não é isso? Suplemento eu subtraio de 180, complemento de 90. Então fica 90 menos x, porque eu não sei quanto vale esse x. Então aqui eu tenho o dobro e aqui eu tenho o complemento. Está dizendo que esses dois ângulos aqui são iguais, tá? Se está dizendo que eles são iguais, o que eu vou fazer? Ó, aqui, deixa eu acertar aqui para você. Pronto, aqui, tá bom. Olha, então o dobro, 2x, vai ser igual ao seu complemento, tá aqui. O dobro de x igual ao seu complemento. É o que está pedindo o problema. O problema está afirmando que o dobro do um ângulo é igual à medida do seu complemento. Foi o que eu fiz para montar essa equação aqui. Agora vamos resolver essa equação, né? A gente tira os parênteses, passa o x para o outro lado, né? Tirando o parênteses, passa o x para o outro lado, aí fica 2x mais x, né? Porque você tirando o parênteses vai ficar 90 menos x. Passa o x para o outro lado, aí vai ficar 2x mais x igual a 90. 90 fica lá. 3x igual a 90. Estou resolvendo a equação. X igual a 90 dividido por 3, x igual a 30. Olha, 30 é o valor do x, é o valor do ângulo, mas não é o valor do ângulo que o problema quer. O problema quer o valor do suplemento. Por isso que eu falei que você tem que prestar bem atenção na pergunta do problema. Aqui, ó. Qual é o valor do complemento desse ângulo? Então, para achar o complemento, eu botei aqui, ó. Para achar o complemento, é 180 menos x. Né? O complemento é 90 menos x. Suplemento é 180 menos x. Então, o que eu faço? Já achei que o x vale 30. Então, 180 menos 30 vai dar 150 graus. É a resposta desse problema. Tá certo? Vamos a mais um problema.
esse aqui. Nesse problema, é um problema sobre triângulo. Não falei que o seu professor gosta dessa de triângulo? Olha só, diz assim, em um triângulo ABC, que é esse triângulo que está aqui, ó, ABC, a medida do ângulo A é 72 graus. Já botei lá, 72 graus. Sabemos que a medida do ângulo externo no vértice A é de 120 graus, ângulo externo no ângulo B, ó, 120 graus. Qual é a medida do ângulo interno C? Bom, olha só, mais uma dica. Toda vez que você tiver o ângulo externo, para você achar o interno, basta você subtrair de 180 graus, tá certo? Você subtrai de 180 graus que você acha o valor do ângulo externo. Então, ficaremos com o seguinte, vamos lá. Se eu subtrair aqui dentro, vai dar 60 aqui, não é isso? Vai dar 60 aqui, 60 graus. E aí vai ficar o ângulo A, que vale 72, mais o ângulo B, que vale 55 graus. Eu não sei onde foi que eu tirei isso aí, tá? Tá vendo tão bem. E eu tirei isso aí, né? Eu não sei onde foi. Mas eu vou fazer aqui para você ver, olha. O ângulo A, isso aqui vai dar 60. Se o ângulo externo, se a medida do ângulo externo do vértice B é 120, então isso aqui vai dar 60 graus. Vai dar 60 graus. Então fica o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C igual a 180 graus. O ângulo A eu sei, vale 72 graus. Mais o ângulo B eu já sei, vale 60 graus. E o ângulo C eu não sei quanto vale. Então, igual a 180 graus. Tá? Passo 72 para lá e o 60 também, fica o ângulo C, vai ser igual a 180 que já está lá, menos 72 graus, menos 60 graus. 180 menos 60 dá 120 graus. Né? E 120 graus menos 72 graus vai dar, vou fazer a continha aqui, dá 8, 12, dá 58 graus, conferir, 8, 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, exatamente, 10 menos 2 dá 8, 8, 11 menos 7, estou fazendo aqui a continha, 120 graus menos 72 graus, 10 dá 8, 11 menos 7, 11, 11, 6, 7, dá 4, 48 graus. Então, o ângulo C é igual a 48 graus. Viu? A gente desconsidera isso aqui. Eu não sei de onde foi que eu tirei essa situação aí, tá bom? Então, desconsidera. Eu botei aqui, ó, que 180 menos 125, como se o ângulo fosse 125. E, na verdade, o ângulo externo é 120 graus, tá? Por isso que deu esse resultado aqui. Se fosse 125, daria para fazer e daria certo. Mas é 120 graus o ângulo externo, como está dizendo aqui. Tá bom? Vamos passar para outro? Vamos lá. Bom, mais um probleminha aqui. Dessa vez são duas retas que se cortam. São retas que produzem ângulos que são chamados ângulos opostos pelo vértice. O vértice está aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice. E mais uma dica para você, quando nós tivermos duas retas se cortando assim, esse ângulo aqui é igual a esse e esse é igual a esse. E se você pegar dois ângulos consecutivos, um somado com o outro, ou seja, esse que tem um tracinho que eu botei, somado com esse que tem dois tracinhos, vai ser igual a 180 graus para formar a equação. Nesse caso aqui, não vai precisar. Porque aqui eu tenho y, aqui eu tenho y. Então eu vou fazer a igualdade entre eles e achar o valor de y. Depois, esse e esse tem x e x. Eu vou fazer a igualdade entre eles e achar o valor de x. Eu tenho que fazer um conserto aqui, né? E na verdade, esse aqui tem y e esse aqui tem x, tá? Tira esse y dali, tá? Tem x. Então vamos lá, vamos começar primeiro
fazendo a igualdade do x. Ou seja, 14x mais 10 graus é igual a 20x mais 50 graus. Está aqui. Tá? Lembra que eu falei que eles eram iguais? Né? Igual, por isso que eles estão com dois tracinhos. Tá? Esse y aqui não existe. Tira ele, é x. Senão não vai dar para fazer a igualdade para achar o valor de x. Então, eu resolvi essa equação aqui. Ó. Passei o 20 para lá, passei o 10 para cá. Aqui deu menos 6x. Aqui deu menos 60, né? Porque é 50 menos 50 menos 10. Enfim, no final, achando o valor de x, deu 10 graus. E agora eu vou fazer o outro para achar o valor do y, né? Ou seja, 5y mais 20 é igual a 8y menos 4 graus, né? Esse aqui é igual a isso, ó, os tracinhos aqui, ó. Então, está aqui a equação formada, toda ela em y. Passei o 8y para lá, passei o 20 graus para cá. Fiz a conta aqui, deu menos 3y. Fiz a conta aqui, deu menos 24y. Achei o valor do y, deu 8 graus. Agora vamos ver o que o problema está pedindo, né? Porque eu disse para você que a gente tem que estar sempre ligado na pergunta do problema. A pergunta do problema é: quanto dá y menos x? Ó, se é y menos x, eu vou pegar o y, que deu 8 graus, menos o x, que deu 10 graus, e vou subtrair, deu menos 2 graus. Estranho esse problema, né? Pelo valor, ângulo negativo. Mas tudo bem, é assim que está escrito, é assim que vai ficar. O certo seria quanto dá x menos y. Mas tudo bem, mas você entendeu bem, né? Duas retas cortadas, elas tragam um vértice aqui, esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Se fosse esses dois aqui consecutivos, seria um somado com o outro igual a 180 graus. Para a gente não ia servir, porque aqui tem y e aqui tem x, então tem que ser igualdade mesmo, tá bom? Vamos partir para outro. Outro problema que envolve complemento e suplemento. Lembra que eu falei que seu professor gosta muito de dar esses assuntos assim, complemento e suplemento? Então, vamos lá. Vamos ler o problema como se fosse uma receita de bolo. Diz assim: o quíntuplo da medida de um complemento de um ângulo é igual ao dobro da medida do suplemento desse ângulo. Então, como a gente representa a medida, um complemento de um ângulo que a gente não conhece? A medida do ângulo que a gente conhece é x. E o complemento seria 90 menos x. Só que ele está falando do quíntuplo. Quíntuplo é multiplicado por 5. Então, 5 vezes o complemento, ó, quíntuplo do complemento, 90 menos x, é igual, depois eu vou botar o sinal de igual, ao dobro do suplemento. O suplemento é 180 menos x. Então, por isso que eu botei aqui, ó, com o quinto do complemento e o dobro do suplemento. Está dizendo que essas duas medidas aqui são iguais. Isso é para formar a equação, né? Quando eu igualo duas coisas, eu formo a equação. Está aqui do lado, ó. O quíntuplo do complemento igual ao dobro do suplemento. Tá? Vou resolver essa equação, multiplico aqui por 5, está aqui o resultado. Multiplico aqui por 2, está aqui o resultado. Aí vou achar o valor de x aqui. Vou fazendo as contas até achar o valor de x. Ó. Passei o que é x para cá, o que não é x para lá. Aí deu menos 3x igual a menos 180, x igual a menos 180 dividido por menos 3, que vai dar 60 graus. Esse é o valor pedido, porque o problema aqui é qual é a medida desse ângulo. A medida do ângulo é x, então 60 graus é o valor daí. Tá bom? E vamos mais um problema, também sobre triângulo. Ele gosta muito de problemas sobre triângulo. Diz assim, ó: a medida dos ângulos internos de um triângulo são expressos por 2x mais 20 graus, que é esse aqui, um ângulo interno, 4x mais 40 graus, que é esse aqui, e 6x mais 60 graus. Olha só a pergunta do problema, porque eu disse que a gente vai achar o valor de x, mas não é o valor de x que o problema quer. Ele quer o valor, ó, determine o valor do ângulo externo relativo ao maior ângulo, que deve ser esse aqui, ó, 6x mais 60, né? Porque aqui é 2x mais 20, que é 4x mais 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses ângulos aqui e vou fazer aquilo que nós fazemos sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E vou formar uma equação com x. Olha aqui. Tá aqui, ó. Somei todos os ângulos, esse com esse, e botei igual a 180 graus. Como aqui tem tudo x, aliás, antes, não precisou nem passar. Passei assim, passei o 20 para lá e passei o 40 para lá. Aí ficou aqui 2x mais 4x mais 6x. Dá 12x. Fiz essa conta aqui, deu 60 graus. Faz a conta você aí para ver se vai dar isso. Então, x seria 60 sobre 12, que é igual a 5 graus. Eu achei 5 graus. Olha, mas é 5 graus que ele quer? Ele quer o valor do x? Não, ele quer o valor do maior ângulo. Então, como o maior ângulo deve ser esse, 6x, ele quer o ângulo externo do maior ângulo. Então, fica 6x mais 60. O x eu sei que vale 5, que é 5 graus. Ficou 6 vezes 5 mais 60. Aí vai dar 30 mais 60,
30 mais 60 que dá 90. 30 mais 60 que dá 90. Então esse ângulo aqui vale 90 graus. E quanto vai valer o valor do externo relativo a ele? Então seria 180 graus, aqueles dois somos 180 graus, menos 90 graus, que é igual a 90 graus. Esse ângulo é reto, né? Entendeu? Então, olha só, somei os ângulos internos, igual a 180, resolvi a equação, achei 5, valor de x, mas eu tenho que estar ligado na pergunta do problema. O maior ângulo deve ser esse, ele não quer saber quanto vale o maior ângulo, né? Ele quer saber quanto vale o ângulo externo dele. Por coincidência, aqui vai dar 90 e aqui vai dar 90, porque a soma dá 180. Mas a gente tem que estar sempre ligado na pergunta do problema. Tá ótimo? Então, vamos passar para outro. Bom, mais uma vez, né? Mas é o 7º problema daquelas folhinhas que representam as provas que o professor passou em tempos passados, né? Aqui é um problema que diz assim, é um problema de semelhança de triângulos, né? Quando tem dois triângulos colados assim, pode contar que é de semelhança. Em semelhança, a gente tem que lembrar o seguinte, todos os lados opostos são iguais. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse aqui, existe uma regrinha de semelhança que diz que ele é semelhante porque tem ângulos iguais, tá? Então, o lado oposto a esse ângulo de 90 vai ser igual ao lado oposto a esse ângulo de 90. O lado oposto a esse ângulo daqui, que está aqui, ó, tá? Vai ser igual ao lado que está aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver a redação do problema. Diz assim, observando os dados apresentados na figura, determine o valor da expressão 3x menos 2y. Então, eu tenho que achar o valor do x, tenho que achar o valor do y para poder resolver essa expressão aqui e saber quanto dá o valor dessa expressão. Bom, aí tem os casos de semelhança que eu coloquei aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente vai... mas toda vez que você tiver dois triângulos colados aqui, eles são semelhantes. Olha, esse ângulo aqui, inclusive, é igual a esse aqui. Se tem dois ângulos iguais, ó, 90, 90, esse igual a esse, então certamente esse ângulo aqui vai ser igual a esse. E sendo iguais os ângulos, os lados correspondentes são iguais também. O que eu quero dizer com isso? Que o x, esse x que está oposto aqui a esse ângulo de dois traços, vai ser igual a 4 que está oposto ao ângulo de dois traços também. Já botei aqui, ó, x igual a 4 centímetros, né? E o y, que está oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser igual ao... aqui de 90 aqui, é igual a 5 centímetros, que está oposto ao ângulo de 90 graus também, tá? Então, olha aqui, o y, aqui vou botar até um certo, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, esse aqui, oposto a esse ângulo daqui, 5 graus. Então, como é que nós podemos fazer isso? Agora ficou fácil, né? Porque eu já tenho o valor do x, tenho o valor do y, é só jogar aqui na expressão. 3x menos 2y vai ser 3 vezes x, 3 vezes 4, que é o valor do x, menos o valor do y, 5, 2 vezes 5. Então, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 5, 10, 12 menos 5, 2. Então, o resultado dessa expressão aí são 2 centímetros. Mais um. Esse problema aqui, qual a medida do suplemento do comprimento desse ângulo aqui? Presta bem atenção, qual a medida do suplemento do comprimento desse ângulo? Então, primeiro eu tenho que achar o comprimento desse ângulo para calcular a medida de suplemento, né? Eu vou de trás para frente. Então, o ângulo é dado a 26 graus e 34 minutos. Então, o comprimento é 90 menos ângulo. Naqueles outros problemas eu não tinha o valor do ângulo, por isso que eu chamava de x. Então, 90 menos 26 graus é 34 graus. Olha, em ângulo, a gente tem que pedir emprestado, porque 0 não pode tirar menos 34. Então, eu vou pedir 1 grau aqui emprestado, só que 1 grau na casa do minuto corresponde a 60. Lembra do sistema horário, nosso sistema horário? 1 hora na casa do minuto representa 60 minutos. Então, o que eu fiz? Tirei 1 grau daqui, ficou 89, e passei para cá, só que aqui ele vale 60. Fiz essa conta de subtrair, né? 6 menos 3 vai dar... Aqui vai dar... Peraí, vamos ver se está certo. 10 menos 4. 10 menos 4 dá 6. Pedi um emprestado, ficou valendo 5. 5 menos 3 deu 2. E aqui 89 menos 26 deu 63. Bom, isso aqui é o complemento. Só que ele não quer o complemento, ele quer o suplemento desse complemento. Então, suplemento 180 de 63 em 26. Mesma coisa que aconteceu. Eu vou pedir 1 grau aqui emprestado. Aí vai para 179. Lá, 1 grau na casa do minuto representa 60. Então, 60 menos 26 dá 34.
179 menos 63 deu de 116. Esse é o resultado. Viu o macete qual é? A gente sempre começa, não se desliga da pergunta, do problema, e nesse caso aqui a gente começa de trás para frente, tá bom? E mais um problema aqui. Esse problema aqui diz assim: considerando a figura, calcule o valor de x. Ele dá esses dois ângulos internos e dá esse externo aqui. Sendo que esse externo aqui vai ser negativo, porque ele vai dar 180 graus. Então ficou assim, ó, somei. Se eu tivesse os três internos, somava os três igual a 180. Aqui nesse caso não. Esse caso aqui vai ser assim, ó, 3x menos 18 graus mais 3x menos 8 graus mais 2x mais 8 graus vai ser igual a esse externo aqui, ó. É assim que a gente faz. Os internos, os dois internos, vai ser igual a esse. Vamos achar o valor de x, passo tudo que for x para um lado de cá, tá aqui, e tudo que não for x para o outro lado. Aí ficou 3x mais 2x, 5. 5 menos 4 dá 1x. 22 mais 18, menos 8 vai dar 32. Então o resultado daí vai ser x igual a 32 graus. Tá bom?